sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então vamos à nossa primeira parte da congregação hoje, nossa primeira mensagem, que é dentro do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós estamos agora no capítulo 17, versículos 25 a 28. Estes versículos fazem parte da pregação que o apóstolo Paulo fez na cidade de Atenas, a capital da antiga Grécia, capital filosófica do mundo, onde na praça central, chamada Ágora, no palanque onde os filósofos filosofavam e transmitiam suas ideias, o apóstolo Paulo também chegou ali. Enquanto os filósofos falavam acerca de ciências humanas, ciências sociais, ciências naturais, o apóstolo Paulo chegou ali com a ciência espiritual, a ciência sobrenatural, a ciência da palavra de Deus. Pode ser que na história da filosofia grega, o apóstolo Paulo foi o único que chegou ali para anunciar a palavra de Deus. E nessa pregação, que ficou registrada aqui nesse capítulo 17 do livro dos Atos dos Apóstolos, nós temos elementos muito profundos de entendimento de toda a Escritura. Por isso, quem já é acostumado a me ouvir, sabe quantas vezes, que variadas vezes, eu me reporto a esse texto do apóstolo Paulo, porque ele é, para nós que estudamos Bíblia, esse texto aqui é um texto chamado, como tantos outros na Bíblia, de área estratégica. O que é uma área estratégica na Bíblia? É um texto que contém uma profundidade maior de ensinamento do que outras passagens. Tem passagens da Bíblia que têm ensinamentos mais rasos, mais superficiais. E tem textos na Bíblia que têm ensinamentos mais profundos. Esses textos que têm ensinamentos mais profundos são chamados de áreas estratégicas. Então nós estamos numa dessas áreas estratégicas da hermenêutica, da interpretação da Bíblia, que foi essa pregação preciosa do apóstolo Paulo na cidade de Atenas. Nessa parte da pregação, nós demos o título aí de Deus Provedor. Foi o que Paulo pregou aí nestes versículos, tá? Que Deus, que ele anunciou ali aos gregos, aos atenienses, como o Deus que eles não conheciam, o Deus desconhecido, é o Deus provedor, é o Deus que a todos, indiscriminadamente, e nesse sentido, sem fazer nenhuma acepção de pessoas, Deus a todos provê vida, respiração e tudo mais, generalizando, tudo mais. Tudo procede de Deus. Glória a Deus. Muito bem, esse texto do versículo, que vai do versículo 25 até o versículo 28, está dividido da seguinte maneira: versículos 25 e 26, raça humana. Esses dois versículos nós já vimos, o versículo 25 ontem e o versículo 26 hoje pela manhã. Vamos entrar agora nos versículos 27 e 28, que é buscar a Deus. Aqui talvez esteja o centro de toda essa pregação de Paulo, na qual Paulo afirma ali, e olha que situação, imaginem a cena, porque naquele lugar, uma das coisas que os filósofos filosofavam ali, era acerca da origem da vida humana sobre a terra, e do propósito, ou propósitos da vida humana sobre a terra. De onde veio o homem e para que o homem está aqui? Os filósofos queimavam neurônios ali para filosofar sobre isso, enquanto o apóstolo Paulo chegou com a resposta
cabal e correta sobre isso. Todos os homens vieram porque estão aqui porque Deus criou a todos, e o propósito é para que todos busquem a Deus. Para que o homem busque a Deus. Porque a maioria da humanidade vai para o inferno? Porque a maioria da humanidade vive na terra não buscando a Deus, não cumprindo o propósito da sua existência. Eles estão procurando felicidade, estão procurando prazeres, estão procurando riquezas, estão procurando diversões, estão procurando somente coisas terrenas, carnais, menos o que mais deveriam buscar. Não buscam a Deus. E foi para isso que Deus criou o homem e o colocou sobre a face da terra, para buscar a Deus. Esse é o tema principal dessa pregação e nós vamos entrar nele hoje aqui. Então, buscar a Deus, Atos 17, 27 a 28. O 27 eu coloquei como título um verbo que Paulo usou, o verbo tatear, buscar a Deus, nem que seja tateando. Vamos explicar o que isso significa hoje. E pela graça do Senhor, o versículo 28 vai ficar para o próximo sábado. Nele vivemos. Muito importante também o versículo 28. Mas hoje nós vamos ficar só com o versículo 27, cujo título que eu dei aí foi Tateando. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Vamos repetir? Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Aleluia. Bom, você vê que esse versículo começa com reticências e termina com reticências, porque ele está bem do meio de um texto. Então, as reticências do início do versículo indica que ele é uma continuação dos versículos anteriores, né? E no versículo 26 está escrito que Deus de um só fez toda a raça humana. Deus de um só protótipo, um só homem, Adão, fez toda a raça humana. E aqui o 27 começa com essa preposição de finalidade. Isso é chamado de preposição final ou proposital. Final indicando finalidade ou proposital indicando propósito. Qual a finalidade da existência humana sobre a terra? Qual o propósito da existência humana sobre a terra? Não são muitos propósitos, não são propósitos plurais, é um propósito singular. É buscarem a Deus. Para buscarem a Deus. Deus criou a humanidade, Deus criou os homens, para os homens buscarem a Deus. Uma das definições de pecado é estar fora do propósito de Deus para a sua existência. Os homens no pecado são homens que estão fora do propósito original de Deus para a sua existência. Enganados por Satanás, o príncipe deste mundo, eles ignoram completamente de onde vieram e por que existem. Existem, vieram de Deus, porque tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, e estão aqui na terra para buscarem a Deus. Para buscarem a Deus. O verbo buscar é um verbo muito interessante e que tem
um grande significado, tanto na língua hebraica, principalmente na língua hebraica do Antigo Testamento, mas também na língua grega do Novo Testamento. O verbo buscar tem um sentido de eficácia, um sentido de eficácia. Por exemplo, vou fazer uma ilustração. Vamos supor que uma família, um pai e uma mãe tem um filho, um marido e uma mulher têm um filho, e esse filho foge de casa, saiu de casa, ou se perdeu de casa, ou alguma coisa aconteceu, ele é uma dessas muitas pessoas desaparecidas no mundo. E todos os dias o pai sai de casa falando para a mãe assim: olha, eu vou procurar o nosso filho. E vai e procura. Isso se passou e ele volta sem tê-lo achado. Todos os dias volta sem tê-lo achado. Isso passa dias, semanas, meses, anos, e todos os dias de manhã ele sai: eu vou procurar o nosso filho, e volta sem tê-lo achado. Até que um dia acontece alguma coisa dentro desse homem, e ele diz assim: hoje eu não vou procurar o nosso filho, hoje eu vou buscá-lo. Está vendo como é diferente? Hoje eu vou buscá-lo. A Bíblia diz que o que busca, encontra. Deus disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem gente que ora procurando a Deus, não buscando. Procurando em Deus alguma bênção, procurando em Deus algum favor, procurando em Deus alguma cura, procurando em Deus que Deus abra alguma porta para ele. Tem gente que ora procurando a Deus. E Deus fica esperando. Eu quero ver o dia que essa pessoa vai orar, não me procurando. Eu quero ver o dia que essa pessoa vai orar me buscando. Me buscando de todo o seu coração. Ana, esposa de Samuel, lá no Antigo Testamento, escrito no primeiro livro de Samuel, sofria muito e procurou a Deus muitas vezes para que o seu sofrimento fosse, o que causava o seu sofrimento fosse resolvido, e nunca aconteceu nada. Ela continuava no seu sofrimento, até o dia em que ela decidiu buscar a Deus de verdade, fazendo sabe o quê? Derramando a sua alma diante do Senhor. Aquele dia ela encontrou o que buscava. Quem só procura pode ficar condenado a ficar procurando a vida toda e não achar. Mas quem busca vai achar. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Foi o que Jesus disse. Estão vendo a diferença? O Evangelho conta a história de uma outra mulher, anônima no Evangelho, não sabemos o nome dela, mas que por 12 anos sofreu com uma hemorragia. E já havia gasto todos os seus recursos com médicos, com remédios, e nada de ficar curada. Ela procurou todos os meios, ela procurou todos os meios possíveis que ela achava possíveis para receber a cura. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela creu. E um dia ela falou assim: hoje, depois de 12 anos que eu estou doente,
procurando a cura e não encontrando, hoje eu vou buscar a minha cura, porque eu tenho certeza que se eu somente tocar nas vestes deste homem, eu ficarei curada. E esse milagre de Jesus foi algo tão forte, que Jesus estava indo para a casa de Jairo, para curar a filhinha dele que estava doente, e uma multidão, além dos discípulos e apóstolos, estavam ali acompanhando Jesus, e essa mulher veio por entre a multidão, e só tocou na orla das suas vestes. Imediatamente Jesus parou e falou: quem me tocou? Tem coisas que fazemos que não tocam o Senhor, mas quando o Senhor vê alguém o buscando de todo o coração, toca nele. Isso toca nele. E aí então Jesus mandou parar. Alguém me tocou. O apóstolo Pedro falou: mas Senhor, está cheio de gente aqui, tem uma multidão aqui, tem uma verdadeira aglomeração, ainda bem que não tem Covid naquela época, tem uma verdadeira aglomeração aqui, está todo mundo tocando no Senhor. Não, eu sei que tem muita gente aqui, eu sei que tem muita gente esbarrando em mim aqui, me tocando, mas tem uma pessoa aqui que me tocou de maneira diferente, porque quando essa pessoa tocou em mim, saiu virtude de mim para essa pessoa. E a mulher então: fui eu, Senhor. E contou a história para ele. E disse: pode ir para sua casa, porque a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Aquele dia, aquela mulher não fez aquilo que ela estava acostumada a fazer durante 12 anos, foi procurar. Vamos ver, vou procurar de novo hoje, para ver se essa fosse a atitude dela, ela não teria sido curada, tá? Bom, eu tenho procurado há 12 anos ficar curada, vou procurar mais hoje. Quem sabe se eu, tocando aí nas vestes desse homem, também não ficarei curada. Vou tentar, eu vou procurar. Se ela fosse com essa cabeça, com essa intenção, ela não seria curada. Aquele dia, ela desistiu de fazer o que ela já vinha fazendo há 12 anos, procurando a sua cura. Aquele dia ela foi buscar a sua cura. Aquele dia ela foi buscar a sua cura. E ela disse no seu coração, pela sua fé: se eu tão somente tocar nas vestes, na orla das vestes dele, eu ficarei curada. Ela buscou a sua cura e por isso saiu virtude de Jesus. Jesus sentiu o toque daquela mulher, o toque da sua fé. A sua fé é uma fé que só procura coisas em Deus? Ou a sua fé é uma fé que leva você a buscar a Deus de todo o seu coração? E buscar-me-eis e me achareis. Sabe quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Foi para isso que os homens foram criados por Deus e estão sobre a terra, para buscarem a Deus. E do seu trono Deus contempla toda a humanidade e vê o que eles buscam. Só que Deus vê pessoas buscando assim, com toda força, buscando de todo o coração um monte de coisas, menos Deus.
E é por isso que essa humanidade jaz no maligno. Como a João disse em 1 João 5,19. Não cumprem o propósito da sua existência, não buscam a Deus, não buscam o Senhor. Que pena. Quem viveu a vida toda sem buscar a Deus, pode ter buscado um monte de outras coisas e pode até tê-las encontrado, mas perdeu toda a sua vida. Porque está escrito o que Jesus disse: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quem quiser ganhar a sua vida neste mundo, perdê-la-á para a eternidade. Mas quem por amor de mim perder a sua vida nesse mundo, porque não tem tempo para buscar essas coisas, quer dedicar-se a me buscar, conquistá-la-á para a vida eterna. É isso que nós fazemos. Buscamos de todo o nosso coração. É para isso que fomos criados, para buscar a Deus. Agora tem um problema. O problema é como buscar a Deus. O apóstolo Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo, ele disse assim, tateando. Porventura, se porventura tateando o possam achar. O que ele quis dizer com isso? Que não existe uma faculdade para ensinar você a buscar a Deus. Que não existe um ensinamento para ensinar você a buscar a Deus. Não existe uma pregação como essa que eu estou fazendo aqui para ensinar você a buscar a Deus. Porque esse buscar a Deus é algo que tem que fazer parte da individualidade pessoal de cada um. Como você, de uma maneira particular, vai buscar a Deus para alcançá-lo, ninguém vai dizer isso para você, nem Deus. Você tem que procurar esse jeito. É isso que Paulo quis dizer aqui com o verbo tatear. Senhor, eu não sei como te buscar, mas eu vou fazer de tudo que eu possa imaginar ou não imaginar, porque eu estou convencido de que eu preciso do Senhor, e sem o Senhor eu estou perdido. Eu te busco de todo o coração. E quando Deus vê isso acontecendo, aleluia, é aí que você encontra. É aí que você encontra. E isso vai acontecer com cada um de uma maneira pessoal, de uma maneira única. Não existe maneiras em série de buscar a Deus. Fulano encontrou a Deus porque ele fez isso, isso e aquilo. Vou fazer a mesma coisa que ele fez porque também vou encontrar a Deus. Se valeu para ele, vai valer para mim. Não dá certo. Porque isso valeu para ele. Para você tem que ser diferente. Para você tem que ser uma maneira sua. Deus viu a sede dele. Agora ele quer ver a sua sede. Deus viu o coração dele, daquela pessoa, realmente querendo buscá-lo. Agora ele quer ver se o seu coração tem essa mesma atitude em direção a Deus. Coisa que você não tem que provar para mim, não tem que provar para ninguém da sua família. Você só tem que provar isso para Deus.
Como que você vai fazer para provar para Deus que você tem verdadeiramente fome dEle, sede dEle, zelo por Ele, desejo por Ele? Como você vai fazer isso? É com você. É com você. A maioria tem a seguinte atitude: não vou fazer nada não estou querendo fazer. Ótimo. Fique assim. Fique na inércia, fique na superficialidade, fique por aí, sem buscar aquilo pelo qual você foi criado para buscar. É assim que a maioria da humanidade fica, e é assim que os homens se tornam escravos do pecado, escravos da carne, escravos de Satanás. Buscar a Deus. Jesus disse isso com outras palavras, a mesma coisa com outras palavras em Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas outras coisas que você fica tão preocupado pensando que é você que tem que buscá-las, elas simplesmente serão acrescentadas na vida daqueles que verdadeiramente buscam a Deus, na vida daqueles que verdadeiramente buscam o Senhor. Amados, quando Deus vê alguém o buscando, é por isso que o profeta Isaías declarou, Isaías capítulo 66, último capítulo, versículo 1, falou, Deus falando: esse é o homem para quem eu olharei, o abatido e aflito de coração. Por que ele está abatido e aflito de coração? Porque ele está tateando para buscar o Senhor, ele está se desdobrando porque ele quer verdadeiramente conhecer o Senhor, ele quer verdadeiramente abraçar o Senhor, cair aos pés do Senhor, ele quer verdadeiramente experimentar o que é ser de Deus, e por isso ele é alguém que Deus disse: treme da minha palavra. É para esse homem que eu olharei. Jesus disse isso de uma outra maneira, com outras palavras, em João 7,37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venha a mim. Olha, Jesus não chamou todo mundo, venha a mim. Ele chamou quem tem sede. Quem tem sede, venha a mim e beba. A maioria das pessoas está com sede de felicidade, está com sede de dinheiro, está com sede de luxo, está com sede de prazeres, está com sede das coisas carnais, humanas e terrenas, mas não com sede de Deus. Jesus não está chamando essas pessoas, Ele está chamando quem tem sede dEle, quem tem sede de Deus, quem realmente quer Deus, quer encontrar Deus, quer ser preenchido por Deus. Quem tem sede, venha a mim e beba. Isso é buscar o Senhor. Aleluia. É para isso que o homem foi colocado sobre a terra, para buscar a Deus, se porventura tateando o possam achar. E aí Paulo termina o versículo dizendo, né? Inclusive eu grifei ali, né? Sublinhei melhor essas palavras, né? Buscarem a Deus tateando. Repita: buscarem a Deus tateando. O que é esse tateando? Esse tateando é assim, ó, vou falar uma gíria aqui, ó. Dá o teu jeito. Que jeito é esse? É o teu. Ninguém vai falar para você como buscar a Deus. A palavra dá pistas, as pregações dão pistas, mas Deus quer ver o teu jeito.
o teu jeito. Sabe como Saulo de Tarso estava buscando a Deus? Saulo de Tarso estava buscando a Deus de todo o seu coração. Sabe como? Prendendo e matando cristãos. Sabe por que Paulo fazia isso? Ele não estava fazendo isso por maldade. Ele estava fazendo isso por convicção de fé, porque achava que esses cristãos atacavam o seu Deus, era contra o verdadeiro Deus, era contra a palavra. E Saulo de Tarso era zeloso pela palavra de Deus, e ele estava procurando Deus e fazer a vontade de Deus ao matar cristãos. Quando Deus viu o zelo desse homem aí, que era por ele, este homem é para mim, Jesus disse, um instrumento escolhido. E indo para a estrada de Damasco, para fazer lá em Damasco o que ele já havia feito em vários lugares, prendido e matado cristãos, o Senhor se manifestou a ele. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Senhor, o que tu queres que eu faça? Entra na cidade, porque o que eu quero que você faça, eu vou te revelar pouco a pouco. E esse Saulo de Tarso, então, foi transformado por Deus no apóstolo Paulo, que colaborou com o cânon do Novo Testamento, que tem 27 títulos, colaborou com 13 cartas, 13 epístolas inspiradas, profundas, preciosas. Por quê? O que ele estava buscando de verdade, que era o verdadeiro Deus, ele encontrou. Como você encontra? Cuidado para não ficar aí, tá? Parado numa vida estática, uma vida espiritual estática, achando que buscar a Deus é apenas fazer parte de uma instituição cristã, ir no culto de vez em quando, ler a Bíblia de vez em quando, orar de vez em quando, e achar que assim de boa você está indo para o céu, quando está vivendo numa vida de torpor, sonolência espiritual, e não está manifestando que verdadeiramente o seu coração está totalmente voltado para o Senhor, porque é isso que Deus busca. Esses são os verdadeiros adoradores que Deus busca, que Deus procura, como Jesus disse. Verdadeiros adoradores são pessoas que estão tão voltadas para Deus, que em tudo quanto fazem, estão buscando a Deus de todo o seu coração, tateando, usando o seu jeito, a sua sede, o seu zelo, a sua avidez. É isso que eu quero, é com isso que eu sonho, esse é o meu propósito. Eu quero Deus, porque Ele é tudo o que eu preciso. Amém? Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.